graça e a paz, meus amados e queridos irmãos. Louvado seja o Senhor por estarmos aqui reunidos em mais uma oportunidade que Ele nos concede. Se você está aqui essa noite é porque Deus te trouxe. Talvez você tenha já o costume de vir sempre à igreja e talvez você perca de vista esse princípio de que Deus, na verdade, é que te trouxe até aqui. Mas sabe que se não fosse o Senhor, você não teria condições físicas, emocionais, espirituais para estar aqui. Então já agradeça ao Senhor por estar junto ao seu povo nessa noite, por fazer parte do povo do Senhor também, poder orar a Ele como nós já oramos, poder cantar louvores a Ele como nós já cantamos, poder cultuá-lo, não pelos nossos méritos, mas pela mediação do Senhor Jesus. Que privilégio nós temos como povo do Senhor. E você que está nos visitando, seja bem-vindo a esse local. Que você possa entender que, de fato, esse é o melhor local que você poderia estar essa noite. Porque aqui se reúne um povo que não é perfeito, mas que busca o Senhor. Um povo que não é perfeito, mas que busca o Deus que é perfeito. E aquele que pode nos ajudar, pode moldar a nossa vida. Portanto, você que está aqui essa noite nos visitando, entregue-se ao Senhor. Busque a sua santa presença, para que Ele assim também opere em sua vida. Dito isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos. Atos, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 11. Como já foi enfatizado, hoje é o terceiro domingo e nós celebramos esse terceiro domingo, dedicamos o terceiro domingo para pensar acerca de missões. Então eu quero manter a temática desta data, deste dia, deste domingo, e vou também tratar acerca desse tema. Atos, capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 11. Como a gente sempre pede, observe se alguém está ao seu lado sem Bíblia, para que você possa compartilhar a palavra do Senhor com essa pessoa. Atos, capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 11, mas eu chamo sua atenção ao versículo 8, que vai ser a base da nossa pregação nessa noite. Todos encontraram? Atos 1, de 6 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Leia, os irmãos acompanham, por favor, com atenção. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Agora eu peço que você, juntamente comigo, leia o versículo 8, apenas o versículo 8, Atos capítulo 1, verso 8, vamos lá, todos juntos? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém. Vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, queremos pedir agora a Tua iluminação, para que a gente possa compreender de fato a Tua palavra. Para que a gente possa agora, ó Deus, estar desarmado para receber o que o Senhor quer falar. Ó Deus, nós já falamos dos benefícios, da bênção de estarmos aqui. Mas se porventura tivermos aproveitado até esse exato momento e agora não ouvirmos a Tua voz, certamente iremos para casa incompletos. Por isso te pedimos que o Senhor agora com o Espírito Santo, aquele que inspirou essa palavra, aquele que preservou essa palavra, aplique em cada coração, de modo que saiamos daqui edificados e entendendo qual é de fato a nossa missão. Portanto, ó Deus, a despeito da nossa debilidade, fala conosco.
Capacita-me a transmitir essa mensagem, primeiro ao meu próprio coração e ao coração dos meus irmãos. É assim que eu te oro. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, tudo o que existe, existe com um propósito. Existe com uma missão para realizar. Quer seja as coisas naturais, quer sejam as coisas artificiais, criadas pelo Senhor ou criadas pelo homem, tudo o que existe com um propósito, existe com uma missão, algo que justifica a sua existência e a sua presença nesse mundo. E aí, pensando nisso, a igreja não foge à regra. Você já se perguntou por que a igreja existe? Você que faz parte da igreja, você já parou para pensar por que a igreja existe? E você que não faz parte da igreja, já pensou também por que, afinal de contas, existe uma organização, um organismo chamado igreja? Por que a igreja existe? A igreja existe, irmãos, para cumprir uma missão. E qual é a missão da igreja? A missão da igreja é proclamar a glória de Deus, fazendo conhecido de todos os povos. Porém, aí surge uma outra pergunta. Se a igreja existe com um propósito, se a igreja existe com uma missão, a pergunta é: como cumprir tão grande tarefa? Como cumprir tão grande missão? Como realizar a nossa missão como igreja? O que nós precisamos possuir para realizar tal ação? E esse texto que nós lemos nos fornece as respostas para esse questionamento. Entendendo que somos uma igreja, que a igreja existe com um propósito, que temos uma missão, a missão é proclamar a glória de Deus, fazendo conhecido de todos os povos. Como então cumprir com essa tarefa? Esse livro, irmãos, o livro de Atos, dá continuidade ao relato, bem como a obra do Senhor Jesus, através da vida e do testemunho da comunidade emergente da fé, da chamada igreja primitiva. E no texto que nós lemos, logo no iniciozinho aí de Atos, versículo 6, Jesus está na iminência de sua ascensão ao Pai. Penúltimo estágio do seu estado de exaltação. Ele está na iminência de subir ao Pai. Só que antes dele ascender aos céus, começa então uma pergunta, uma discussão, no sentido de que começam a discutir um assunto. No versículo 6, as pessoas ali presentes começam a fazer perguntas a Jesus e perguntam o seguinte: será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E aí Jesus rapidamente responde no versículo 7, dizendo que não compete a esses homens conhecer os tempos ou as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E aí Jesus agora aborda um assunto que de fato era importante para aquele momento. Jesus faz com que aqueles homens não desviem o foco para questões secundárias, importantes, porém secundárias, dado esse momento aqui. Jesus então traz e mostra no versículo 8 o que realmente aqueles irmãos precisavam ouvir. E o versículo 8 define, então, qual é o propósito de Deus para esse mundo e qual é o papel da igreja dentro desse propósito. O versículo 8, portanto, define a tarefa imediata daqueles discípulos que, como testemunhas de Jesus, deveriam, então, espalhar a mensagem. Porém, irmãos, essa tarefa não ficou restrita somente aos discípulos, não ficou restrita somente aos irmãos do primeiro século. Essa tarefa continua ainda de pé. Chegou até nós. Nós que somos a igreja militante, precisamos cumprir exatamente essa tarefa. E assim, dada a grandiosidade da tarefa, nós precisamos dos elementos que nos capacitem a cumprir tal missão. Portanto, irmãos, baseado no versículo 8, baseado nessa informação que Jesus traz para os seus discípulos, entendendo que a nós, Igreja do Senhor, cabe cumprir a missão que Ele mesmo estabeleceu para o seu povo, nós vamos então meditar nos elementos essenciais na missão da igreja. Somos a igreja, temos um propósito, temos uma missão a realizar, precisamos de capacitação.
Quais são os elementos que precisamos, então, para que nós possamos cumprir tão grandiosa tarefa? É isso que veremos a partir de agora. Elementos essenciais na missão da igreja. Primeiro elemento, irmãos, que nós precisamos, que o Senhor mostra aí no versículo 8, é que a igreja, para cumprir essa obra que Jesus legou aos seus, a igreja precisa de capacitação espiritual. Esse é o primeiro elemento essencial para que a igreja consiga cumprir a sua missão. Capacitação espiritual. Onde está isso? Versículo 8, parte A do versículo 8, o Senhor Jesus diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, como eu falei, os discípulos começaram a perguntar a Jesus se Jesus iria restaurar o reino a Israel. Eles começam a levar a discussão, começam a pensar em outras coisas que não competiam a eles naquele momento. Jesus chama-os para o prumo e diz: olha, vocês têm uma missão. Eu não quero que vocês pensem agora em outras coisas, em questões secundárias. Vocês precisam pensar agora no que é primordial. Vocês precisam pensar na tarefa que eu estou dando a vocês, que eu já dei, na verdade, quando instituí a minha igreja. Vocês precisam realizar uma tarefa. E para isso, vocês precisam de capacitação espiritual. Vocês precisam do poder. E aí, irmãos, é interessante que o Senhor Jesus mostra quem é a fonte desse poder. A fonte desse poder é o Espírito Santo, que desceria sobre aqueles homens, desceria sobre a igreja, capacitando aqueles irmãos a cumprirem, de fato, a tarefa que Jesus tinha lhes dado. Porque, irmãos, sozinhos, eles não poderiam fazer nada. Mesmo tendo estado com Jesus, mesmo tendo caminhado com Jesus, alguns aqui 3 anos, sozinhos, eles nada poderiam fazer. Era necessário essa capacitação vinda do alto. E é interessante que essa palavra que Lucas utiliza para poder transmite realmente a ideia de capacitação. Várias palavras ele poderia ter utilizado, mas ele utiliza uma, dinamis, que denota um poder espiritual, um poder pessoal, um poder moral. Lucas diz que o poder que o Senhor dotou à igreja, dá à igreja, ou que daria à igreja, não era um poder bélico, não era um poder governamental no sentido de que a igreja governasse as leis, mas era um poder vindo do alto. E Jesus sabia que aqueles irmãos precisavam de fato deste poder. Como eu falei, não obstante muitos terem andado com Jesus durante 3 anos, muitos terem ouvido da boca de Jesus os mais maravilhosos sermões, muitos terem visto os mais maravilhosos, espetaculares sinais, muitos, depois da morte de Jesus, ficaram com medo. Muitos se esconderam, muitos voltaram à sua antiga vida. Lembremos que Pedro, junto com outros, decide pescar. A gente pode não perceber o detalhe desta informação, mas o fato de Pedro decidir pescar é como se Pedro dissesse: olha, não tem mais solução para mim, não tem mais jeito para mim, eu neguei o Senhor, não tem mais condições, eu vou voltar para a velha vida. Outros estiveram escondidos e Jesus chegou ressurreto perante eles e disse: Pai, seja convosco. Então eram essas pessoas que estavam dessa forma, desencorajadas, pessoas que estavam agora perdidas em seus próprios pensamentos e receios. E Jesus diz: vocês têm uma tarefa para realizar, sozinhos não vão conseguir fazer, vocês vão receber uma capacitação espiritual do alto, vocês serão revestidos de poder. E de fato isso aconteceu, irmãos, não apenas uma vez. O livro de Atos relata algumas vezes que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, sobre os irmãos. Essa promessa aqui em específica já foi cumprida logo aí no capítulo 2, a partir do versículo 3, e que na verdade é um cumprimento de uma profecia do profeta Joel no Antigo Testamento. Jesus faz menção no versículo 8, já no capítulo 2, Lucas já traz o registro da descida do Espírito Santo. Mas também no capítulo 8 ele vai destacar e vai relatar a descida do Espírito Santo sobre os gentios.
mostrando de fato que também os gentios faziam parte do plano do Senhor, não apenas os judeus, mas também os gentios. E como é que a igreja ia reconhecer isso? O Espírito Santo vindo sobre eles. Capítulo 10, o Espírito Santo desce sobre os irmãos na casa de Cornélio, lá em Cesareia. Portanto, o Senhor vai capacitando os seus servos, vai capacitando os seus, para que eles pudessem, então, realizar a sua obra. Pergunta: por que, então, eles precisavam do Espírito Santo? Era para soprar e as pessoas caírem com o sopro? Era para chacoalhar assim o paletó e as pessoas sentirem o poder da unção e caírem para trás? Era para que as pessoas recebessem a unção do riso e ficassem rindo sem parar, porque o Espírito Santo está agindo? Era para que as pessoas ficassem caindo no chão, rodopiando, porque estão em êxtase por causa do Espírito Santo? Na verdade, não, irmãos. A presença aqui era para dotar esses irmãos para cumprir a obra que o Senhor havia dado à igreja. E é interessante, porque logo após esse cumprimento dessa promessa, logo após o Espírito Santo vir sobre os discípulos, logo após o Espírito Santo vir sobre a igreja do Senhor, nós vemos agora Pedro, capacitado pelo Senhor, discursando no capítulo 2. E ao fim do seu discurso, ao fim de sua pregação, 3.000 pessoas sendo batizadas. Nós vemos no capítulo 3 de Atos, do versículo 11 até o versículo 26, nós vemos Pedro também discursando, cheio do Espírito Santo. Nós vemos Pedro e João perante o Sinédrio, Atos capítulo 4, versículo 8 a 13, e é interessante que eles estão tão tomados e capacitados pelo Senhor, que as próprias pessoas dizem assim: não, realmente esses homens, algo aconteceu de diferente com eles, porque olha como eles estão falando com ousadia, olha a intrepidez com que eles estão falando. O que é isso, irmãos? Fruto da capacitação dada pelo Senhor. E a partir dessa capacitação, aconteceu algo na igreja. Atos 9:31 diz o seguinte: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Irmãos, nós precisamos da capacitação dada por Deus para realizar a sua missão, para realizar a sua obra. Somente com esse revestimento vindo do Senhor é que nós podemos, de fato, fazer aquilo que Ele nos manda fazer. Ontem, estávamos fazendo uma visita, e aí na visita, dentro do texto que estávamos meditando com os irmãos, nós comentávamos o seguinte: que eu preciso do Senhor para poder pregar. Porque a partir do momento que você começa a fazer isso com frequência, você pode correr o risco de dizer assim: não, eu já sei. Já tenho as ferramentas, passei 4 anos no seminário, já tenho as ferramentas, então já sei como fazer, e perder de fato a essência. Um diácono pode ficar na porta, entregando o boletim, pode socorrer alguém, mas fazer isso de forma automática. Um presbítero pode vir aqui fazer uma liturgia, os irmãos do louvor podem tocar de forma belíssima, de forma automática. Que o Senhor nos livre disso, e que nós busquemos sempre essa capacitação dada pelo Senhor, para que o nosso serviço, na capacitação dada por Ele, faça diferença. Para que as pessoas ouçam a pregação e sintam de fato o fogo do Senhor. Para que as pessoas ouçam as canções e os hinos tocados pelo nosso grupo de louvor e digam assim: de fato os irmãos estão tocando na dependência de Deus. Que cada visita dos diáconos leve para as pessoas visitadas o bom perfume de Cristo. Que cada ação do conselho, cada decisão seja tomada sob o domínio e direção do Espírito Santo. Somente assim faremos a obra como o Senhor quer. Porque importa, irmãos, sermos aprovados pelo nosso Senhor e não somente pelos homens. Importa sermos aprovados pelo Senhor e não somente pelos homens. Portanto, naquilo que você, como igreja, como membro da igreja do Senhor, como membro do corpo de Cristo, tem para fazer, busque o Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu só tenho que
fazer uma liturgia. Busque o Espírito Santo. Pastor, mas a busca pelo Espírito Santo é algo da igreja presbiteriana? Não é algo de igrejas de outra tradição religiosa, não? Não, é algo da igreja presbiteriana, sim. Porque é bíblico, porque está aqui. Porque o apóstolo Paulo ordena que nós sejamos cheios do Espírito Santo. E é porque esse Espírito que vai nos capacitar a fazer a nossa obra. E mais do que isso, não apenas nos capacitar a fazer a obra, é esse Espírito que vai nos identificar com o nosso Senhor. Sabe por quê? Porque Atos 10, 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O nosso Senhor foi capacitado, o nosso Senhor foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Ele fez a obra na dependência do Pai e também do Espírito. Nós, seus servos, precisamos do mesmo, para que assim possamos cumprir a tarefa que, como igreja, Ele nos legou. Não podemos fazer a obra do Senhor sem o seu auxílio, e revestidos do poder do Senhor, faremos o trabalho, não obstante as dificuldades. Dificuldades vêm, mas revestidos e capacitados pelo Espírito Santo, faremos então o nosso trabalho. Como disse o Timóteo Carriquer, ele disse o seguinte: não podemos subestimar a necessidade do poder do Espírito Santo para a realização da grande comissão. Busquemos, portanto, essa capacitação para cumprir a obra do Senhor. Mas, em segundo lugar, o segundo elemento essencial na missão da igreja, que está aí no versículo 8, nós já vimos o primeiro, capacitação espiritual. Jesus diz: vocês vão receber poder, o Espírito Santo vai descer sobre vocês. E o segundo elemento está aí quando ele diz: e sereis minhas testemunhas. Portanto, o segundo elemento na missão essencial da igreja é exposição fiel da mensagem. Esse é o segundo elemento. Primeiro, capacitação espiritual. Segundo, exposição fiel da mensagem. Jesus diz: e sereis minhas testemunhas. É interessante, irmãos, que a capacitação dada pelo Senhor vai habilitar a igreja a cumprir algo, a ser testemunha do Senhor. Ou seja, a capacitação, o poder vindo do alto, não é um fim em si mesmo. Olha, eu vou dotar vocês com esse poder para que vocês se destaquem, para que vocês façam coisas maravilhosas e as pessoas comecem a ver os sinais. Não! Lógico que os sinais acompanham aqueles que creem. Jesus disse isso, mas o foco não é esse. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós. Para quê? Para que vocês sejam as minhas testemunhas. Exposição fiel da mensagem. Sabe por quê, irmãos? Porque testemunha tem dois sentidos. Primeiro, tem o sentido que os irmãos conhecem, que é o mais comum, que é o linguajar jurídico. Num processo judicial, são interrogadas testemunhas. E não cabe às testemunhas externar a sua opinião, relatar o seu pensamento, mas somente aquilo que de fato houver ocorrido. Jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Não é assim que a gente vê nos filmes, ou quem vai num tribunal? Ou seja, ela não pode dizer os seus pensamentos. Ela não pode dizer o que achar melhor, o que ela queria que acontecesse. Ela tem um compromisso com a verdade, com algo que ela viu. Testemunha, em primeiro lugar, tem esse aspecto. Mas também tem um outro sentido, que é o sentido aqui do texto. A palavra testemunha, aqui trazida por Lucas, dá a ideia de mártir. Mártir. O que é um mártir? O mártir é alguém que se dispõe intimamente a sofrer. E o sofrimento que pode levar até mesmo à perda de sua vida por causa de uma causa. Por causa de uma causa. É nesse sentido que Jesus fala: vocês vão ser minhas testemunhas. Mesmo que vocês sofram, vocês vão continuar falando. Mesmo que vocês sofram perseguições, cadeias, algemas ou até mesmo a morte, vocês vão continuar falando. E é interessante, irmãos, porque nós vamos ver exatamente isso se cumprindo no livro
de Atos. Os discípulos sendo presos por causa da verdade. Nós vamos ver Estevão sendo apedrejado por causa da verdade. Nós vamos ver o apóstolo Paulo, que aqui não está presente nesse momento, mas que mais na frente vai se converter ou vai ser convertido pelo Senhor e que vai sofrer também algemas, cadeias, prisões por causa da verdade. Vocês vão ser minhas testemunhas até o fim. Por mais caro que seja o preço, vocês vão ser as minhas testemunhas. E como minhas testemunhas, vocês falarão somente aquilo que eu disse a vocês, que eu passei para vocês. Não inventem nada. E aí Atos 4,33 diz assim, com grande poder. Veja aí a menção do poder que o Espírito Santo deu àquela igreja. A capacitação que o Espírito Santo deu àqueles irmãos. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho do quê? Da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. A igreja não inventa uma mensagem, ela já tem uma. Muitas vezes a gente vai evangelizar, e aí algumas pessoas ficam reticentes quanto a isso, que elas pensam assim, mas eu não sei o que dizer. O que é que eu vou dizer? Chegar para uma pessoa e como é que eu vou evangelizar? O que é que eu vou dizer? Eu não sei. Você não precisa inventar nada. O bom é que a mensagem já está pronta. Conte acerca do pecado, conte acerca da criação, conte acerca da queda e conte acerca da redenção. A Bíblia se resume em 3 palavras: criação, queda, redenção. Essa é a história bíblica. Criação, queda, redenção. Conte isso. Diga assim, olha, Deus criou todas as coisas. Deus criou o homem perfeito para viver em comunhão com Ele. E o homem vivia em comunhão com Deus. Mas o homem um dia pecou. E aí Deus, sendo santo, expulsou o homem da sua presença. Mas Deus, sendo gracioso, não deixou que esse homem permanecesse para sempre separado dele. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. Como nosso irmão Diácono André já fez menção aqui a João 3,16. Ele enviou o seu Filho para aqueles que nele crescem, tenham uma vida eterna. Evangelho, a mensagem que eu e você temos que levar como testemunhas do Senhor. Então não se preocupe. Que palavras eu vou usar? Que termos eu vou usar? Que história eu vou criar? Não existe história para você criar. A história já foi feita, realizada. Você tem apenas que contar. Levar as boas novas que já existem. Vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês devem estar comprometidos com a exposição fiel da mensagem que eu passei para vocês. O que eu fiz, a minha obra, eu estou pronto para subir aos céus. E foi isso que os discípulos contaram. Eles davam testemunho da ressurreição do Senhor. Testemunhas. Testemunhas. E o fato, irmãos, de se manter no prumo, e o fato, irmão, de se manter naquilo que somente naquilo que o Senhor quer que nós falemos, faz com que nós sejamos igreja de fato. A teologia define as marcas de uma igreja verdadeira nos seguintes termos. 3 são as marcas: a administração correta do sacramento, batismo e ceia, exercício fiel da disciplina eclesiástica é marca, sim, de uma igreja verdadeira e tem que ser, sim, posta em prática. E também a pregação fiel da palavra. Se uma igreja perde isso, começa a criar uma mensagem, começa a inventar uma história, quem sabe para atrair pessoas, ela pode ser tudo, menos igreja. Porque a igreja foi chamada para ser testemunha. Não inventar uma história, mas somente transmitir aquilo que lhe foi dado. João 17,8 diz assim: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Quem disse isso foi Jesus. Jesus está dizendo ao Pai o seguinte: olha, eu estou transmitindo as palavras que o Senhor me deu. Jesus tinha um compromisso
com o Pai, em transmitir somente as palavras que o Pai lhe deu. Tanto que aqui, quando os discípulos perguntam, no versículo 6, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Ele vai dizer no versículo 7, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Como Deus, Jesus sabia. Mas como homem, ele foi submisso ao Pai e disse, não compete dizer a vocês. Ou seja, Jesus transmitiu somente aquilo que o Pai lhe autorizou e lhe deu para ser transmitido. Como igreja, imitemos o nosso Senhor, sejamos fiéis na pregação da mensagem, na exposição da mensagem, exposição fiel da mensagem, e assim estaremos cumprindo a nossa missão, semelhantes a Jesus e sendo pelo Senhor aprovado. Agora, irmãos, surge uma pergunta. Para que eu possa ser uma testemunha fiel, eu preciso conhecer. Precisamos conhecer a palavra. Sabe por que também muitas pessoas às vezes não se envolvem? Não é apenas porque são nervosas, são tímidas. Muitas vezes porque elas são inseguras. Então eu não tenho tanto conhecimento da Escritura. Precisamos conhecer. Precisamos saber. Nós somos um povo, como alguém já disse, o povo do livro. Nós professamos que essa é a revelação especial de Deus para nós. Precisamos conhecer. Não apenas para nossa edificação, mas para que outras pessoas sejam também edificadas por meio da palavra. Sejam salvas por meio da pregação da palavra, a operação do Espírito Santo, falando internamente no coração do eleito, mas pela pregação, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Irmãos, vamos nos debruçar na palavra. Vamos aprender da palavra. E vamos testemunhar a palavra. Esse, portanto, é o segundo elemento essencial na missão da igreja. Por fim, no versículo 8 nós temos um terceiro elemento. Já vimos dois. Capacitação espiritual, poder do Espírito Santo sobre o povo. Segundo, exposição fiel da mensagem. Vocês vão ser minhas testemunhas. Não vão falar de outro assunto, não vão falar de política, não vão falar de futebol, não vão falar de economia. Quando forem falar desses assuntos, falem na perspectiva do reino de Deus, apontando para o princípio da palavra, mas não ocupe púlpito para falar outras coisas. É a palavra que tem que ser pregada, exposição fiel da mensagem. E, por fim, irmãos, direção divina. Terceiro elemento, essencial na missão da igreja, é a direção divina. Onde está isso? Versículo 8 ainda. Diz assim, eu vou ler todo o versículo 8, destacando aqui, eu quero chamar a sua atenção. Mas recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, onde vocês quiserem. É assim que está escrito? Não? E sereis minhas testemunhas aonde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então Jesus está dizendo, olha, estou dando para vocês o que vocês precisam aprender e entender para cumprir a missão que eu estou dando a vocês. Porque eu já dei quando chamei vocês. O Espírito Santo vai vir sobre vocês. Capacitação espiritual. Sozinhos, vocês não vão poder fazer nada. Sejam fiéis na exposição da mensagem. Não inventem, sejam fiéis. Fiquem naquilo que eu ordenei a vocês. E se necessário for, sofra as terríveis consequências por serem meus discípulos. Porque os homens vão te perseguir, mas sejam testemunhas. Sejam mártires se necessário. Mas também vocês precisam da minha direção. Não fique aí bolando estratégias. Não fique agora batendo a cabeça, pensando como é que vocês vão realizar. Porque eu estou dando a vocês a estratégia. Estou dando a vocês a direção. Vocês vão ser minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Algumas pessoas pensam que aqui Jesus está falando em etapas. Primeiro em Jerusalém, aí depois vocês vão para a Judéia, depois vocês vão... Não, na verdade aqui é algo que iria acontecer
de forma simultânea. Testemunhem. É Jerusalém, é Samaria, é toda a Judéia, é até os confins da terra. Levem essa mensagem, espalhem essa mensagem. Vocês precisam espalhar, não fiquem para vocês, não fiquem apenas limitados aqui, no lugar de vocês. Vocês têm que espalhar. Espalhem-se onde vocês estão, mas lembrem também que existem pessoas longe daqui e vão também até elas. Interessante, irmãos, que nós, presbiterianos, nós somos frutos de alguém que tem essa missão, aliás, que teve essa visão. Lendo o Diário de Simonton, se você puder ter a oportunidade de ler, é um livro muito, muito bom e edificante, você vai ver Simonton dizendo o seguinte, quando ele vai se apresentar à junta de missões, colocando o Brasil como um campo de trabalho que ele se interessava. E aí ele relata o seguinte, ele diz assim, se a maioria prefere ficar, não será o meu dever partir? Se a maioria prefere ficar, não será o meu dever partir? Aí ele diz, eu quero ir para o Brasil. Aí ele chega aqui em 1859, no Rio de Janeiro, e a partir de sua chegada nasce a igreja, estamos aqui hoje. Então nós somos fruto de alguém que teve essa visão, que seguiu a direção do Senhor, que foi até os confins da terra. Para ele, os confins da terra era o Brasil, e ele veio para cá. O Senhor direciona o seu povo. Eu acho fantástico o momento que temos aqui de manhã. Momento missionário. Fantástico. Todo domingo, 10, 15 minutos, algum irmão chega e traz uma informação de um país longínquo. Hoje foi de um país da África, de um pastor que perdeu a vida por seguir a Cristo, foi testemunha, foi mártir. Certamente o Senhor já lhe deu a coroa que o Senhor prometeu para aqueles que fossem fiéis até a morte. E nós pensamos nessa realidade, porque a gente olha assim e diz, olha, se está tudo bem aqui com a gente, mas existe povo, existe pessoas lá fora, existe igreja, irmãos nossos, devemos orar. Eu acho fantástico esse momento. Seria aqui então os nossos confins da terra. Mas não podemos esquecer que Jesus falou para esses irmãos cuidarem de Jerusalém. E aí também chama a nossa atenção ao fato de cuidarmos de São Bento. Há 15 dias, acho que foi há 15 dias, a irmã que trouxe o momento aqui, de missões de manhã, falou acerca de um ato que a igreja fez com uma irmã que tinha sido vítima da chuva. Fantástico! Isso também é missões. Muitas pessoas pensam que missões é apenas sair daqui e pregar em outro lugar. Não, aqui também. Estou vendo aqui a camisa do Flávio, e diz assim, cada membro um missionário. Flávio, puxa assim a tua camisa para baixo um pouquinho, para eu ler a segunda parte. Não que você esteja gordo, não é isso não, mas é porque a camisa dobrou. Cada membro um missionário. Cada vida uma missão. Cada membro um missionário, cada vida uma missão. Se você entender que você é um missionário, você vai amanhã chegar no seu trabalho entendendo, aqui é o meu campo missionário. Ah, não, missionário é só quem foi para Burkina Faso, foi o país hoje que André citou. Ah, quem foi para a Albânia, quem foi para a China. Cada membro um missionário, cada vida uma missão. Testemunha do Senhor, testemunhe dele. Você é um missionário, onde você está. E o Senhor te direciona para isso. Porque aqui ele diz aos irmãos de Atos, Jerusalém, não se esqueça de Jerusalém. E de fato, aqueles irmãos não esqueceram. Eles estavam em Jerusalém, capítulo 2, nós vamos ver Pedro discursando, mas eles saíram também obedecendo a ordem do Senhor. Filipe se dirigiu a Samaria, Pedro foi a Cesareia, Paulo foi às cidades do Oriente Próximo e cidades da Europa. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, direcionamento dado pelo Senhor. O pastor Hernandes Dias Lopes diz assim, portanto, sob a direção divina, os horizontes de nossa missão são ampliados. Os gentios eram considerados pelos judeus como combustível para o inferno. Agora, deveriam merecer a atenção dos judeus
no cumprimento da missão. Irmãos, muitas vezes nós temos preconceitos, estabelecemos barreiras, estabelecemos obstáculos. Ah, não, naquele bairro não. Ah, não, para aquela família não, porque ali é muito difícil. Sob a direção do Senhor, sob a direção divina, os horizontes da missão são ampliados. É difícil, é um desafio. Quem sabe Deus não está realmente te apontando para aquele lugar, porque Ele sabe que é difícil, para que você dependa dEle, para que você seja fiel na mensagem e assim cumpra o chamado que Ele te fez como igreja. É difícil, mas para o Senhor nada é impossível. Certa vez um pastor pregando, ele contou que estava na Bahia e um homem ficou possesso, ficou endemoniado. E aí chamaram os irmãos da igreja, o pastor da igreja, para ir orar, para expelir aquele demônio. E o demônio, no corpo do homem, dizia sempre assim: eu não saio, porque aqui é meu lugar. Eu não saio, porque aqui é meu lugar. Aí alguém que conhecia o lugar disse assim: pastor, esse lugar aqui, antes de ser uma residência, era um terreiro. Então, realmente, esse lugar aqui é dessa entidade, pastor. E o pastor orando, e os irmãos orando, e o presbítero orando, e todo mundo orando, e nada do demônio sair. Orando, e ele sempre repetindo: não saio, esse lugar é meu. Não saio, esse lugar é meu, me foi oferecido, me foi ofertado. Esse lugar é meu, não saio, não saio. E diz que acompanhou o grupo uma jovem magrinha, pequena, baixinha, tímida, crente. Acompanhou o grupo de irmãos, estava ali vendo toda aquela cena. E o pastor orando, e os irmãos orando, e o demônio dizendo aquilo, não sai porque aqui é meu lugar. E aí depois de certo tempo, o pastor contando a história, disse que essa moça, magrinha, baixinha, tímida no canto dela, levantou e disse assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habita, em nome de Jesus, sai. Saiu na hora. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habita. Sai. O que é que isso nos ensina, irmãos? Nós precisamos olhar para as fronteiras ou além das fronteiras, sim, porque pertence ao Senhor. Ele é o Deus de toda a terra. Olhar para São Bento, sim. Olhar para aquele bairro difícil, pastor, é difícil, ali é difícil, pastor, ali não tem condições não. Ali parece que realmente tem uma entidade ali, que mora ali, que habita ali, parece que aquele lugar é dele. Não! Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Portanto, irmãos, precisamos da direção dada por Deus para cumprir a nossa tarefa. Se Ele está te apontando um lugar, se Ele está te mostrando uma família, se Ele está te mostrando um amigo de trabalho, um parente, alguém que é difícil, mas Ele está te apontando, vai nessa direção. Vai capacitado por Ele. Prega a palavra fielmente. Expõe a palavra, porque certamente aquele que te direciona vai levar a bom termo a tua obra. A igreja, seguindo essa direção, se identifica com o seu Senhor, porque Jesus Cristo seguiu a direção do Pai. João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Jesus Cristo seguiu a direção do Pai, deixou a sua glória e veio até o nosso mundo, veio até nós, seguindo a direção dada pelo Senhor. Nós, como seus servos, precisamos fazer o mesmo. Entenda, você como cristão, você como igreja, o seu chamado principal é glorificar a Deus, é fazê-lo conhecido. Pergunte a Ele: Senhor, como é que eu posso fazer isso aqui na minha escola? Como é que eu posso fazer isso, Senhor, na minha faculdade? Senhor, eu estou aqui, óbvio, para estudar, para trabalhar, mas, Senhor, tem algo a mais, Senhor. Como é que eu posso espalhar o Teu Evangelho? Como é que eu posso cumprir a minha missão como igreja? Como é que eu posso fazer isso?
Busque a direção do Senhor, certamente Ele irá te dirigir. Concluindo, falamos no início que tudo que existe, existe com um propósito, existe com uma missão estabelecida e a igreja não foge à regra. Se você nunca parou para pensar, comece a refletir por que a igreja existe. E aí saiba, a igreja existe para cumprir a tarefa que Deus lhe deu, que Deus lhe dotou, fazer o seu nome conhecido, viver através da sua vida e também em palavras, uma vida que honre ao Senhor e glorifique o seu nome. Espalhar a mensagem do Evangelho, realizar e falar acerca das boas novas. A igreja que não cumpre a sua tarefa missionária não pode ser considerada igreja no sentido bíblico. Portanto, irmãos, nós como igreja, individual, coletivamente, cumpramos a nossa missão, buscando os elementos que são essenciais. Capacitação espiritual, busque o Senhor, exposição fiel da mensagem, leia a palavra, aprenda a palavra, medite na palavra para transmitir a outros e busque a direção divina, que Ele te direcione para onde quer que Ele te enviar. Quem sabe aqui não temos alguém chamado para ir além das fronteiras. Mas certamente, mesmo que não tenhamos pessoas chamadas para ir longe, temos pessoas chamadas para amanhã falar de Jesus para alguém. Certamente temos, porque cada membro é um missionário e cada vida é uma missão.